Olá meus amigos, Alcides Moreira falando. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse equipamento que vocês estão vendo aí. Esse treco aí na verdade, né? Ele é o XY Position Indicator. Foi inventado por Bill English, mas foi patenteado por Douglas Engelbart. Ele foi inventado em 1968, mas só passou a ser utilizado em 1981. Ficou um bom tempo aí na espera depois da sua invenção para ter uma aplicação prática para ele, né? Na próxima tela a gente vai ver que dispositivo é esse que a gente está olhando aí, né? Mas pelo nome, né, vocês devem perceber já do que a gente está falando, né? O nome, na verdade, segundo consta, apareceu por acaso. Um membro da equipe do Douglas viu o equipamento com o cabo, né? E aí imaginou um bicho e deu um nome para ele. Obviamente, algumas pessoas já perceberam que a gente está falando do mouse, né? Aquele mouse que a gente viu ali é esse mouse que a gente usa hoje, né? Bom, o mouse são três botões, né? O botão esquerdo, o botão de rolagem e o botão direito, né? Tivemos também aqueles mouse de bolinha embaixo e tal. Agora nós temos com leitor óptico, né? Então essa são as três, é composto por esses três elementos, né? Para que serve o mouse, né? Para que a gente usa o mouse? Ele tem a função básica de movimentar o cursor, de clicar, o clique, o duplo clique e o arrastar e soltar. A gente usa o mouse basicamente para isso, né? Para cumprir essas funções, essas quatro funções, né? Aí movimentar o cursor, né, para os lados, que eu estou fazendo aqui agora com o mouse, né, para atingir qualquer parte da tela do computador. O mouse vai ter ali a sua função atingida, né? O clique com o botão esquerdo. Vamos falar do clique com o botão esquerdo, né? Um clique, ele seleciona um objeto. Dois cliques, abre programas ou arquivos selecionados, né? Você der dois cliques em qualquer elemento que você selecionou, você vai abrir, seja um programa, seja arquivo. Aqui um exemplo, né? Um exemplo de um clique. Dá um clique na barra de tarefas e vai abrir o programa. Aqui no caso deu um clique no Internet Explorer e abriu. Você vê o Internet Explorer aberto. No caso você fez com o mouse no botão esquerdo, clicou no Internet Explorer na barra de tarefas, abriu o Internet Explorer aqui, certo? E aqui o clique selecionando itens, né? Aí aqui o item sem seleção e aqui o item com seleção, sempre falando do botão esquerdo do mouse. Então note que o ícone selecionado ele ficou com cor diferente, né? Vocês vão perceber que ele ficou com cor diferente, ok? Aqui nós temos a opção, esse tipo de cursor, né? Nós temos a opção de, sempre com o botão esquerdo, temos a opção com texto. Se você clicar no início da palavra, o mouse vai ficar no início, né? E no meio ele vai selecionar o meio da palavra e no final e assim por diante. É onde você selecionar, e aí você pode selecionar, arrastar, selecionar, etc. Ok? Então, o botão esquerdo, o que ele faz basicamente? Ele seleciona itens, ele abre programas e ele arrasta itens. Essa é a função do botão esquerdo do mouse, ok? O botão direito, né? Vamos falar um pouco do botão direito. O botão direito abre menus, né? Na área de trabalho, dentro dos programas,
dentro de pastas, na barra de tarefas, etc. Então a função do botão direito é abrir menus. Abrir menus para você selecionar um item daquele menu que foi aberto, né? Ok? Aqui. Pode ser isso aqui, é o menu. Essa é a função do botão direito. O duplo clique. O duplo clique aqui com o botão esquerdo, né? Em ícones na área de trabalho, por exemplo, né? Se você clicar 2 vezes nesse arquivo do Word, aí ele vai abrir o arquivo do Word. Então essa é a função do duplo clique. Abrir programas, abrir arquivos, etc. Em texto ele seleciona a palavra inteira, né? Se você clicar 2 vezes no texto, ele vai selecionar a palavra inteira. O triplo clique em texto seleciona o parágrafo inteiro. Está com o documento do Word aberto. Se der clicar 3 vezes, ele vai selecionar o parágrafo inteiro, ok? 2 vezes seleciona a palavra inteira, 3 vezes seleciona o parágrafo inteiro. Arrastar e soltar. O arrastar e soltar, você clica e segura clicado, né? Um elemento, um arquivo, uma pasta, e aí você arrasta e muda de lugar. Então, no arquivo de texto você pode fazer isso com uma palavra ou com um elemento do arquivo de texto, uma figura, uma foto. Você pode selecionar, arrastar e soltar. Os tipos de ponteiros, né? Tem aqui a seleção normal, que estou usando, né? Quando tem esse mouse com essa interrogação, é ajuda. Sempre aparece essa rodinha. Depois, junto com o mouse, né? Junto com o cursor do mouse, aparece a rodinha que é segundo plano, né? Está sendo em segundo plano rodado o programa ou o editor de texto ou alguma coisa. Aqui ele está ocupado executando uma tarefa, tá certo? E aqui uma seleção de precisão, que é aquele quando você coloca no cantinho e aí aparece essa cruz aqui, isso é a precisão. Significa que você está selecionando aquele ponto específico, né? Aqui a seleção de texto, que a gente já viu anteriormente. Quando você clica no meio, aparece esse tipo de cursor. Não muito aparece manuscrito. Quando alguma coisa não está disponível, aparece esse cursor, esse tipo de cursor. Redimensionamento, quando você coloca no canto, ele vai aparecer esse tipo de cursor. No canto superior ou inferior vai aparecer isso, nas laterais vai aparecer esse tipo de cursor. Significa que você pode arrastar e redimensionar uma janela, alguma coisa, algum elemento na tela. Aí tem redimensionamento diagonal também, quando você coloca nos cantos, tanto para cima como para baixo. Esse você clica e move um elemento. E esse aqui também, que a gente está bem acostumado, que é quando tem um link, né? Hoje em dia está muito usado isso, mesmo fora da internet, em alguns elementos do próprio Windows, está muito usada essa mãozinha para você ser direcionado para outra janela ou outro elemento. Aqui nós vamos falar um pouco sobre apertar em conjunto com outras teclas, né? No caso aqui com a tecla Ctrl. Quando você usa a tecla Ctrl em conjunto com o mouse, você vai selecionar itens não juntos, né? Separados. Você pode escolher qual item você quer selecionar, independente da posição que ele tiver na tela, com a tecla Ctrl. Então aqui nós temos um exemplo de uso, né, com as teclas. Com a tecla Shift nós vamos ter a seleção
nessa forma, né? Você pode clicar aqui, ele vai selecionar todos os itens que tiver nesse intervalo, ou com a tecla Ctrl você não precisa manter o intervalo, você pode ser aleatório, você pode fazer uma seleção aleatória, ok? Ok, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitem o aprendizado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, e é isso aí. Até o próximo vídeo.